Estamos começando mais um programa Escola Bíblica e hoje vamos começar a entender o chamado de Débora e a forma notável como ela age para libertar o povo de Deus da opressão. É agora. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Tudo bem com você? Como é que você está? Como é que você passou seu dia? É uma alegria estar junto mais uma vez para estudarmos a palavra junto com você. Estamos numa temporada estudando histórias de 8 mulheres marcadas pela fé. Esse é o nosso guia de estudos. Eu tenho dito aqui sempre, uma produção excepcional da parte da estética e um conteúdo maravilhoso. Você já recebeu seu guia de estudos? Você deseja receber? É gratuito, não custa nada, porque o nosso guia tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Então, mande uma mensagem agora. É verdade, pode acreditar, não custa mesmo. Porque os anjos, os nossos doadores, ajudam a gente para que a gente envie gratuitamente. Manda uma mensagem agora para o WhatsApp. Está aparecendo aqui, ó. 12 982 44 44 49. Escreve lá. Eu quero receber o guia de estudos. Vai aparecer um link. Já fiz o teste, falei ontem. Vai aparecer um linkzinho. Você vai clicar no estudo aí, você vai escolher se quer PDF ou se quer o físico. Preenche seu cadastro e pronto. É só aguardar para receber. Tá bom? 12 982 44 44 49. Você também pode ligar no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21, está aparecendo aqui, ou acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. Tá tudo aqui, ó. Tá bom? Então, receba seu material didático para a gente estudar junto com você. Combinado? Vamos orar a Deus para a gente continuar o nosso estudo que a gente começou ontem, dessa nova personagem. Ontem a gente fez um pano de fundo, qual é o contexto do livro de Juízes, para a gente ver como a história e o chamado de Débora é extremamente relevante. Vamos orar? Pai do céu, é hora de abrirmos a Tua palavra. Nos ajude a entendermos, aplicarmos na nossa vida e que a palavra traga consolo e enche o nosso coração de esperança. Eu clamo por isso, meu Deus. Abençoe cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Juízes. A história está no capítulo 4 e no capítulo 5. Ontem eu fiz citações, algumas citações que estão no capítulo 1 e citações que estão no capítulo 2. Eu vou começar aqui, até porque o diretor aqui me fez a correção, porque ontem eu falei... O que eu falei mesmo, diretor? Eu falei Balaíns, e é Baalins, e não Balaíns. E ele disse que eu falei 2 vezes, olha só. Então, Baalins. Então, eu vou ler o texto. Capítulo 2, verso 11, qual é o contexto desse texto? Mostra como o povo esqueceu da vontade de Deus. Eles não expulsaram os povos, eles se afastaram do Senhor e começaram a adorar as divindades, os Baalins, as divindades que esses povos acreditaram. E isso os afastou de Deus. Porque
cada vez que eu me afasto do Senhor, faço o contrário da sua vontade, eu entro agora num caminho sem ter percepção de que aquilo que eu estou fazendo está errado. E eles chegam a praticar aquilo que esses povos faziam, ao ponto de levarem os seus próprios filhos ao sacrifício. Você diz assim, que loucura. É. E às vezes nós, quando nos afastamos de Deus, nós cometemos atrocidades. Atrocidades. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais isso se refletirá no tratamento que nós temos com o nosso próximo, começando com a nossa família. Muito mais amorosos nós seremos, muito mais acolhedores nós seremos, muito mais tolerantes e carinhosos nós seremos. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais se refletirá no tratamento com o próximo. Seremos muito mais impulsivos, intolerantes, inconsequentes e cruéis. É exatamente assim. Vamos lá, vamos ao texto. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, essas divindades. Juízes capítulo 2, verso 1. O verso 12, olha só que interessante. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Olha a sucessão. Deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor e, como consequência disso, esqueceram do que Deus havia feito por eles. É uma sucessão de ações que a gente vai tomando à medida que a gente se afasta daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Eu posso falar sobre isso num âmbito religioso específico, né? Como a gente aqui num âmbito cristão, mas eu posso olhar para a sociedade de uma forma geral, é isso mesmo. Quanto mais nós nos afastamos da palavra, daquilo que Deus quer para a nossa vida, mais nós entramos num clima social, né, num ambiente da sociedade totalmente contrário, um clima de animosidade, de ódio e não de paz. Porque nós vivemos no meio de um grande conflito, a guerra entre o bem e o mal. E às vezes a gente se esquece disso. Vamos ao texto bíblico. Juízes capítulo 2, verso 13, aprofunda. Não eram só os Baalins que eles adoraram as divindades, mas olha o que diz. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, o deus cananeu da chuva e da fertilidade, e a Astarote, a deusa cananeia da fertilidade e da guerra. Olha que coisa que a gente tem aqui. Como a gente vai, como esse povo vai se afastando. Daí você diz assim para mim, pastor, mas esse era um ambiente totalmente contrário, era um ambiente, né, o paganismo de uma forma muito mais assim, manifesta. Então a adoração, eles se afastaram de Deus, agora começaram a adorar deuses pagãos. Mas eu queria dizer para você que às vezes nós repetimos da mesma forma, mas de que maneira? Às vezes a gente transforma coisas, ideais desta vida, como o mais importante para a gente do que a adoração a Deus. Aquilo que a gente deseja, os sonhos que a gente tem, que são boas coisas. Mas o primeiro na nossa vida deve ser aquilo que Deus deseja. Ter objetivos e sonhos nessa vida são essenciais. Esses sonhos podem ser de ordem material? Podem, e está tudo bem. Mas isso não pode substituir, primeiro, a Deus. E se Deus é o primeiro, a sequência será
O contexto familiar que eu vivo será prioridade. Eu vou cuidar de mim, mas eu não sou e não serei o centro de todas as coisas. E talvez isso seja um grande problema que a gente tenha. Nós achamos que somos o centro de tudo. Nós nos concentramos em nós mesmos e nós nos tornamos, muitas vezes, nosso próprio Deus. Eu desejo ser adorado. É para a gente pensar um pouquinho. Vamos na sequência. Eles se afastaram de Deus e começaram a adorar a Baal e Astarote, deusa da fertilidade, da guerra e o Deus da chuva e da fertilidade. Suscitou, porém, o Senhor juízes que os livraram da mão daqueles que os pilharam, daqueles que oprimiam. Essa é a mensagem de esperança. Sempre, quando nós chegamos a uma situação caótica, quando nós nos afastamos, Deus envia sinais, maneiras, e Deus percebeu que aquele povo havia se afastado, que aquele povo estava longe demais. E o que Deus fez? Deus suscitou juízes. Essa expressão juízes dá a ideia de libertador. Olha que interessante quando a gente aprofunda isso. Esse é o libertador, o salvador. Era aquele que não só dava o discernimento, mas era aquele que gerava a esperança para que aquele povo não continuasse vivendo na opressão. Suscitar um juiz era dar esperança. Eu queria dizer para você que hoje a palavra, mais uma vez, nos enche de esperança. Vamos ao texto bíblico. Vamos à sequência, Juízes. Eu acho que esse quadro aqui é um quadro bem interessante que resume todo o contexto do livro, tá? Que a gente vai ter uma sucessão do erro que eles cometem, o pecado que eles cometem, eles sofrem opressão, porque como o resultado do afastamento de Deus é a opressão. Eles chegam ao arrependimento, clamam ao Senhor, o Senhor provém a libertação e agora eles têm a paz. Mas isso volta, eles passam um período de paz, eu mostrei aquele quadro para vocês, eles passam por um período de paz, mas volta o pecado. Eles são oprimidos porque se afastaram. Eles chegam ao arrependimento, eles são libertos, volta a paz. Quando em realidade, quanto mais próximos eles estivessem de Deus, mais eles viveriam em paz. Porque essa foi a orientação que Deus deu a cada um daqueles povos, daquelas tribos, quando eles ocuparam, que eles deveriam expulsar esses povos da terra que o Senhor havia prometido. E o Senhor prometeu que estaria com eles. A gente vai para o intervalo bem rápido e a gente já volta. Quero mandar um abraço. Você está assistindo o programa Escola Bíblica. Queria dizer que a gente tem uma interação, porque essa é uma escola, e eu gosto de ter uma interação com os nossos alunos. Por isso eu ouço os áudios, eu leio cada recadinho, oro por você. Está aqui, ó. Esse é o telefone para a nossa interação. Mande seu áudio, se você tiver pergunta, comentário, o que você quiser compartilhar com a gente, tá? Quiser que a gente ore, tá bom? É o 12981-09-1268. Esse é o WhatsApp do programa para o seu recado, tá? 12981-09-1268. Anota aí, tira uma fotinho aqui e anota aí, tá? Deixa eu mandar aqui uns abraços, vamos lá. Somos de Rolim de Moura, um abraço, pastor. Pedindo oração é a Júlia. Oi, Júlia. Deus abençoe vocês. Rondônia. Boa noite, pastor. Me chamo Josefa Maria, sou da cidade de Arauá, no Sergipe. Um abraço, Josefa. Ela que faz um pedido especial de oração.
Aqui sou de Curitiba. Aqui está pedindo, ela não citou o nome, está pedindo pelos filhos de Curitiba, no Paraná. Um abraço, Deus abençoe vocês do Paraná. Peço oração pela saúde do meu filho, não citou aqui. Aqui peço oração pela minha família. Me chamo Cirleide Souza. Manda um abraço para a gente, estamos ligadinhos todas as noites. Cirleide, Deus abençoe vocês muito e obrigado porque vocês estão sempre acompanhando o programa Escola Bíblica. Quero lembrar você que você pode pedir seu guia de estudos, tá? Ele é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. É só você mandar uma mensagem por WhatsApp agora. Manda agora. Agora é o WhatsApp para pedir o estudo. É o 1298244 1298244 Está aparecendo aqui na tela. Você vai escrever lá. Quero receber estudo. Já vai abrir um link. Clica no link. Vai abrir o estudo. PDF ou físico. Clica lá, faz o seu cadastro e aí você recebe aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar o nosso estudo aqui. Eu mostrei esse quadro, que ele resume o livro, que é essa sucessão, que é uma prática comum para aquele povo que havia se afastado de Deus. A professora Cláudia colocou um comentário no guia de estudos que eu quero compartilhar com você. Em uma nação de escassa espiritualidade, descrevendo aquele povo, caracterizada pela rejeição a Deus e por uma obstinação do povo, pois cada um agia do seu próprio modo, Débora foi, antes de tudo, uma conselheira, ao demonstrar sua liderança à sombra de uma palmeira próxima à sua casa, sugerindo soluções para pessoas com problemas. Nós vamos ver agora ela que aparece na história como aquela que é a libertadora, aquela que vai dar esperança por um povo que durante 20 anos estava sendo oprimido pelos cananeus. Vamos lá, vamos ao texto bíblico. Juízes, capítulo 17, verso 6. Essa é uma expressão que a professora Cláudia citou, que antes de lermos o aparecimento de Débora, acho que vale a pena. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que se achava mais reto. Como eu mencionei ontem, essa é uma expressão que aparece 4 vezes na parte final. Cada um faz o que quer. Eu acho que vale a pena aqui uma paradinha, uma janelinha. Vou abrir uma janela, já vou fechar e vou voltar. Nós não sabemos qual é o caminho correto. O Senhor precisa nos mostrar qual é o caminho correto. Quando nós começamos a dizer que aquilo que nós achamos é o correto, os nossos caminhos serão caminhos terríveis. O final deles é de tragédia, de miséria. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. O que aconteceu com aquele povo? Cada um começou a fazer o que queria. Não havia mais a busca diante do Senhor para que Deus mostrasse o que eles deveriam fazer. Eles haviam se afastado de Deus. Vamos ao texto bíblico. Vamos agora ao capítulo 4, que é o capítulo que se concentra na nossa história. Juízes, capítulo 4, verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Eles haviam passado 80 anos de paz. Eude havia sido o libertador, havia dado paz, mas agora, diz o texto bíblico, eles fizeram o quê? Fizeram o que era mal ao Senhor, tornaram a fazer aquela sucessão, depois de falecer Eude. Verso 2, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harasete Ragoim. E aqui
Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Eu quero ir aqui só para a gente vai ter aqui, eu acho que vale a pena você pensar em alguns personagens que a gente vai ter. Do lado de cá, a gente vai ter Jabim e Sísera, que representam os inimigos de Deus, os cananeus, aqueles que oprimem o povo. Aqueles, lembra? Aqueles que o povo deveria ter eliminado da terra. E do lado de cá, você vai ter Débora. Você vai ter Baraque. Você vai ter aqui mais 2 outros personagens que vão aparecer. Éber e Jael. Outra mulher. Nós temos aqui o povo de Deus, aqueles que estavam sendo oprimidos. E temos aqui o inimigo, os inimigos de Deus. Este quadro é um reflexo daquilo que sempre existiu. Que quadro é esse? Nós estamos diante de uma batalha. Há aquele que faz a vontade de Deus, aquele que quer fazer o que Deus orienta, e nós temos aqueles que vão se opor àqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Agora, o que aconteceu com o povo? O povo se afastou da vontade de Deus e eles se uniram àqueles povos. Logo, nessa união, eles são agora oprimidos. Se afastou de Deus, veio a opressão. Mas Deus vai suscitar alguém que vai permanecer fiel. E eu mencionei ontem, Deus sempre tem aquele que se mantém fiel à sua palavra. Vamos ao texto? Vamos aprofundar, capítulo... tem uma outra expressão que é importante, né? Essa opressão durava 20 anos. Eu citei isso ontem. Que o nosso contexto, talvez o seu contexto, pode estar sendo algum contexto de opressão e dificuldade, de desafio, mas os olhos do Senhor estão sobre você, não esqueça disso. O Senhor tem cuidado de você. Vamos lá. Juízes capítulo 4, verso 4. Débora, nossa personagem, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Originalmente, o seu nome significa abelha. A profetisa, ela, além de ser juíza, era uma profetisa. O texto enfatiza a expressão mulher, porque vai se repetir na sequência que Jael, uma mulher, é quem vai eliminar o comandante Sísera. O Senhor dá aqui ao autor bíblico, de forma inspirada, a ênfase. O autor bíblico enfatiza que através dessas 2 mulheres há a libertação. E é interessante que o texto diz que ela julgava a Israel naquele tempo. Ou seja, quem dava o ponto de equilíbrio? Quem dava o norte, o caminho? Queria dizer para você que talvez Deus esteja chamando você para ser aquela pessoa que vai dar o norte, vai dar o caminho, vai ser a referência daquilo que é certo aí dentro da sua casa. Você deseja isso? Você deseja ser usada, ser usado pelo Senhor? Eu desejo. Vamos orar por isso nesse momento. Pai do céu,
usa-nos, cada um de nós, para sermos referência positiva daquilo que é correto dentro da nossa casa, daquilo que deve ser feito da melhor maneira. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém.